Olá, somos o casal Yara e Kleber e este é o nosso canal Aliança de Fé. Você que tem estado conosco, é muito bom ter você mais uma vez. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O intuito desse canal é trazer vídeos, é trazer comentários, é trazer reviews de filmes. Tudo isso voltado para casais, para casamento, mas também para noivos, para casais de namorados que almejam se casar. E hoje nós queremos falar sobre um tema que é muito importante para os noivos, para o casal de namorados, para aqueles que estão almejando o casamento. E eu quero que a minha esposa faça uma pergunta muito importante para vocês. Como é que tá o fogo aí? Será que você, casal de noivos, sabe a importância de segurar o relacionamento sexual para o casamento, como a palavra de Deus ensina? Pois é, vamos aprender juntos então, desenvolver esse assunto, vamos debruçar na palavra de Deus e enxergar a importância que é se manter puro antes do casamento. Vamos lá então? Solta a vinheta! Bora! Maravilha! Estamos vivendo em tempos onde tudo pode. A libertinagem está solta e as pessoas fazem o que elas querem. Pois é, o princípio de Deus para a família já não estão sendo mais valorizados, estão sendo mais respeitados. Uma coisa que Deus não abre mão e é algo que Ele não negocia é que os seus servos, os seus filhos, aqueles que seguem a Ele, andem em santidade e pureza. Vamos aprender hoje, entender como a relação íntima ela é importante só depois do casamento. Fique até o final que nós daremos dicas para vocês noivos evitarem esse desastre antes do casamento. Vou trabalhar dois textos que eu acho os mais importantes, é o que eu costumo trabalhar como pastor com noivos, com namorados, para que eles consigam evitar, né, ou pelo menos colocar essa parte diante de Deus que é tão difícil. Quais são os versículos que a gente poderia usar? Não existe um texto, claro, que fale não faça sexo antes do casamento. Não tem. Porque naquela época era uma outra cultura, era uma cultura de noivado, era uma cultura de cortejo. Só para vocês terem uma ideia, na época do Senhor Jesus, por exemplo, quando o Senhor Jesus nasceu, quando Maria ficou grávida do Senhor Jesus, que ela recebe o anjo fala com ela, o anjo Gabriel, Maria estava noiva de José. Então ela não tinha tido relações com ele ainda, né? Maria era virgem, e ela estava morando com José no período de noivado. Olha como era diferente. No período de noivado, o homem pegava a sua noiva e levava para casa dos seus pais para ela morar junto com ele durante 1 ou 2 anos, para que eles pudessem aprender um com o outro junto antes do casamento, para que depois que eles casassem eles pudessem estar bem. Então era uma esfera diferente. Mas tem alguns versículos que podem nos ajudar a importância da pureza antes do casamento. Hebreus 13:4, que diz: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. É um texto forte que serve para os casais e também serve para os noivos, porque aqui ele está falando que o leito conjugal precisa se manter puro. Ora, como o leito conjugal vai se manter puro se eu ferir o leito conjugal antes do casamento? Então, já começa por aí. Não há um compromisso antes do casamento, não há a bênção de Deus sobre o casal de noivos para que haja uma relação tão íntima. O casal não pode se tornar uma só carne como quando se torna depois do casamento. E quando você tem relação com a pessoa, você acaba tendo esse momento especial com ela. Então, é muito importante manter esse leito conjugal limpo, manter essa forma que Deus criou do homem e da mulher se relacionarem somente entre eles, somente depois do casamento, somente com uma pessoa durante toda a vida, conservando puro, como o texto diz. E o final do versículo é mais forte ainda. Deus julgará os imorais e os adúlteros, quer dizer, aqueles que praticam a promiscuidade, aqueles que praticam a fornicação. Lembrando que na Bíblia, para se falar sobre sexo antes do casamento, para se falar sobre promiscuidade de sexo antes do casamento, de masturbação, essas coisas, a palavra vai ser usada é fornicação. E Deus está falando que vai julgar esses, que vai ter esses nas suas mãos, não há como escapar disso. Outro texto. 1 Coríntios 7, 1 e 2 diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido.
Olha, o apóstolo Paulo já trazendo um alerta muito grave aí para os irmãos lá de Corinto. Vocês conhecem o contexto da cidade de Corinto, era uma cidade promíscua, uma cidade que rolava solta a libertinagem já naquela época. Alguns dizem que as cartas que Paulo escreve aos Coríntios são muito parecidas com a igreja de Corinto é muito parecida com a igreja de hoje, né? Pelo que está acontecendo, a promiscuidade e tudo. E Paulo está falando, é bom que o homem não toque em mulher, né? Então tá solteiro, tá naquele momento ainda de escolher, tá namorando, tá noivo, não toque, né? Se mantenha longe, mantenha-se o distanciamento. Essa palavra não toque é não mantenha relações íntimas, não vá mais além do que deve ir, por causa da imoralidade, né? Por causa da falta de consciência, por causa do pecado, por causa dos problemas que podem acarretar uma antecipação daquilo que é só depois do casamento. E ele termina, né? Cada um deve ter a sua esposa, cada um deve ter a sua mulher, a mulher o seu próprio marido, não precisa antecipar nada, porque imagina, vamos ter relação antes do casamento porque eu tenho certeza que ela vai ser minha esposa, ele vai ser meu marido. E se não for? E se não der certo? Como é que vai fazer? Aí o próximo vai ter relação de novo, aí não deu. Aí o próximo não vai ter de novo, não deu. Sem contar, queridos, aí é uma coisa óbvia, né? Para aqueles que são de Jesus, para aqueles que são da igreja, não conta as relações mundanas, onde os namorados já fazem sexo à vontade, fazem tudo que não tem que fazer. A gente não tá nem falando disso. Isso é claro que não pode. A gente está falando realmente do cuidado que os noivos devem ter antes do casamento, para que não chegue a esse ponto. Para que antes do casamento, o leito conjugal, como nós já lemos, se mantenha puro. Não cutuca o leão com a vara curta, não é mesmo? Então, antes da gente chegar a ter relação sexual, para quem já teve a experiência antes de se converter e agora está namorando, imagine a dificuldade daquele que já experimentou quando não era convertido. E agora que você se converteu e está aí noivo para se casar, tudo bonitinho, certinho com a palavra de Deus, você já experimentou, você já sabe como é o caminho. Então, para chegar lá, quantos passos que acontecem? Então, se você ficar ali cutucando o leão com a vara curta, se você é uma pessoa normal, saudável fisicamente, saudável mentalmente, não posso pôr nenhum trauma, coisa assim em relação à sexualidade, você, lógico que vai ter vontade. O próprio Deus fez o sexo para o casamento. Então, ele fez a gente sentir desejos, vontades. Mas se você ficar cutucando esse desejo, essa vontade, você não vai conseguir segurar e vai acontecer. Então, a Bíblia, de forma clara, existem outros textos que poderiam ser usados, mas de forma clara a Bíblia falando que se guarde, mantenha-se a pureza, né? Que seja o homem para a mulher e a mulher para o homem. Como minha esposa disse, se já aconteceu isso antes de você conhecer Jesus, que não aconteça mais. Se você conheceu Jesus e a sua namorada também, então interrompa esse momento sexual e volte somente depois do casamento. É sempre esse o conselho que nós damos de acordo com o que a palavra de Deus diz. Por quê que nós recomendamos isso? Não é por causa de religiosidade, não é porque a igreja quer assim, porque o pastor quer desse jeito. Nós sabemos que tem muitas religiões que acabam forçando certas situações, mas não é por isso. Nós precisamos temer a palavra de Deus e aquilo que as consequências graves do pecado podem trazer. E é isso que nós vamos falar agora. E eu quero utilizar um texto que está lá em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, minha esposa vai ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, queridos, não é brincadeira, né? Às vezes, quando a gente é jovem, a gente não mensura tanto as nossas atitudes, porque a gente quer conhecer, a gente quer se libertar, a gente quer viver coisas novas. Mas a palavra de Deus, ela não tem idade. A palavra de Deus, tal faixa etária, ou para somente uma classe social. A palavra de Deus, ela é para todo aquele que crê, e ela precisa ser seguida dessa forma. O texto está falando que quem pratica essas coisas que são pecados, que está falando de obras da carne aqui, que quer dizer pecado, e aí fala imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, qualquer uma dessas coisas, quem as pratica, o final é que fala, não herdará o reino dos céus. Então, se você tiver essa atitude,
antes do casamento, é sinal que Deus não está habitando em você. Porque não é possível nós vivermos com Deus e habitarmos no pecado ao mesmo tempo. Ah, então quem faz sexo antes do casamento, quem tem relacionamento, não é salvo. Eu não estou falando isso. Quem julga quem é salvo e quem não é o Senhor. Mas ele adverte o perigo que é você ter tais práticas e ser salvo e estar com ele. Porque o espírito, ele não coabita com a carne, e a carne não coabita com o espírito. Luz e trevas, elas vão sempre estar em conflito. Então a gente precisa ter cuidado, precisa se cuidar, precisa realmente colocar nossa vida diante de Deus, para que de repente aquilo que você pensa que é a sua bênção, que é a mulher que Deus me deu, o homem que Deus me deu, seja a sua ruína. E eu, como pastor, a minha esposa me acompanha sempre, nós já vimos diversos casos onde o namoro parece maravilhoso, os dois caem em pecado, acabam tendo um relacionamento antes do casamento e depois eles não conseguem mais voltar, saem da igreja e acabam indo para outros caminhos. Então toma cuidado, não brinque com essa questão sexual, se guarde e se preserve, porque o fim pode ser duro e você pode acabar encontrando mais trevas do que luz. É verdade. Como a palavra de Deus diz, né? Se eu sou nova criatura, não posso me acomodar, me conformar com esse banquete de pecados, né? Um banquete. Então, se você vê os 3 primeiros, que tem a ver com o assunto, imoralidade sexual, libertinagem, é isso. O que é libertinagem? É você usar a liberdade que Deus te deu para satisfazer a vontade da carne. Tô com vontade, tô com desejo. Pronto, eu quero satisfazer. Então, volto a dizer, aquele que já experimentou o sexo, se você é uma pessoa saudável, normal, é lógico que você gostou, você vai sentir vontade de fazer, então você vai ter essa luta. Por isso que você não pode ficar se auto-atiçando. E da mesma forma, a pessoa também. Eu nunca tive relação sexual. Que bom, você está preservada. Mas para você ter a sua primeira vez, você também sente vontade. A diferença é que quem não experimentou consegue segurar um pouquinho mais, mas não quer dizer que você sinta vontade para a sua primeira vez. Por isso que é bom você se preservar e estar longe dessas coisas que vai atiçar a sua vontade, o seu desejo, numa hora inadequada. Como nós prometemos aqui, nós vamos falar algumas dicas de como evitar. Isso não é nenhuma segurança de que não vai acontecer, a segurança é Deus, a segurança é se manter em santidade, a segurança é cumprir a palavra de Deus no coração de vocês. Mas se você seguir um pouquinho dessas regras que nós vamos falar, vai ajudar bastante. Primeira coisa, evite lugares reservados demais. Saia sempre com os irmãos, sempre junto com alguém, com algum familiar, com alguma pessoa. Cuidado com aquele escurinho do cinema, cuidado com aquele lugar onde você vai e você fica sozinho. A praia, para quem mora perto da praia, você fica lá à noite, né, fazendo aquelas coisas. Para quem mora no campo, cuidado, né, com aquele banco escuro da praça. Evite esses lugares, isso vai ajudar bastante. Cuidado com os jantares surpresas. Você quer agradar seu noivo, sua namorada, quer mostrar que ama ele, a moça quer fazer um cozido gostoso, uma comida gostosa que ela conhece, ou ele quer cozinhar para ela. Faça isso com a família, faça isso com os amigos. Jantar romântico em família. É melhor fazer jantar romântico em família ou com os amigos do que fazer sozinhos e acabar pecando. Sim. Até porque tudo que você sabe que é errado fazer, você não faz à frente dos outros. Você faz ali escondidinho, num lugar mais reservado. Como é a intimidade sexual, né? Ninguém vai fazer na frente de todo mundo, perto de alguém. É sempre num lugar reservado, onde pessoas não possam ouvir, né? Facilite. Então, esse tipo de situação, como ele citou, é assim, prato cheio para, de pouquinho em pouquinho, chegar lá. Não passe dos limites, pois sempre você vai querer mais. Então, cada um sabe o seu limite. Por exemplo, tem igrejas que orientam os jovens nem sequer a se beijar. Nós conhecemos algumas denominações cristãs que quando a pessoa está namorando, quando ela é acompanhada, né, quando ela é assistida ali perto de um tutor, de um pastor, do líder de jovens, que ele fala, olha, aqui na nossa denominação a gente recomenda vocês nem sequer se beijar. Ficar como amigos ali, mas de interesse a mais amoroso. Tem outros que deixam a pessoa livre. Vocês podem se beijar ou não, se abraçar ou não. Então cada um sabe o seu limite, porque assim, para você chegar lá no sexo, da noite pro dia, vai ser com um beijinho, com um abraço. Então cada um sabe que partes do corpo que vai te atiçar mais.
Então, você vai se conhecendo e você já sabe, opa, vamos parar por aí, vamos parar por ali. Não passe dos limites. Respeite aquilo que o seu pastor falar para você, a sua liderança da igreja, as regras da sua igreja. Respeite isso, assim como na época do Senhor Jesus, Maria e José respeitaram também com o seu noivado. Maria casou virgem, mesmo tendo tido o Senhor Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. Foi tudo certinho e assim tem que ser o casamento também daqueles que são de Deus, né? Respeite os limites. E quando eu falo respeite limites, é também aquele negócio de, hoje eu beijei a bochecha, amanhã eu dou um beijinho na boca, aí eu beijo o pescoço, a mão vai pra cá, a mão desce, a mão vai descendo. Quanto mais você for, da próxima vez, mais você vai querer ir. Por isso que eu tô falando, respeita isso. Não vá, evite. Quanto menos contato físico, melhor. Eu sei que é bom, eu sei que dá vontade, mas vocês vão ver o prêmio e a bênção que é se guardar para o casamento. Se envolvam em atividades da igreja, evangelizem, façam o máximo de obras de Deus que vocês quiserem, que vocês puderem, viagens, aproveitem o tempo, pois depois do casamento não terão tanto. Quanto mais vocês se envolverem nessas questões de viagem missionária, de lugares que vocês vão evangelizar, lugares que vocês vão fazer missões, quanto mais lugares vocês conseguirem ir, mais vocês vão, menos tempo vocês vão ter de ficarem sozinhos e fazerem coisas erradas. Então, aproveitem esses momentos, até porque depois do casamento vocês vão descobrir que vocês vão ter muito pouco tempo para essas coisas. Depois vem filho, trabalho, estudo, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar das coisas da casa. Então, vocês se envolvendo bastante nessas atividades vai ajudar muito. Exato. Um outro conselho aqui, não deixem de buscar a Deus individualmente. Então, no seu dia a dia, nas 24 horas, lembra que a salvação é individual. Então, o fortalecimento da sua vida com Deus, ela tem que ser individual também. Então, diariamente, a sua leitura da palavra, a oração, a busca, não deixe de fazer isso, porque você estando forte, o seu espírito forte, você vai estar forte quando o tentador vier ela te cutucar. E são vários tipos de tentação. Nesse caso, a gente está citando a tentação sexual, antes do casamento. Então, para que você esteja forte e resista, você precisa estar fortalecido em Cristo. Tá? No seu individual dia a dia e também juntos, né? Então, naquele momento que vocês estiverem, de estar lendo a palavra, orando junto, vai ser bem legal. Uma coisa importante, não protelem muito o casamento, que não fique para muito longe. Se vocês acharem que vai demorar muito para vocês casarem, se forem muito novos, a gente recomenda nem a começar a namorar. Porque não tem sentido. O namoro, na verdade, biblicamente não existe. É noivado e casamento. Não adianta nada você começar a namorar com 15 anos, sabendo que você só vai conseguir casar por diversos motivos lá por 20, 25 anos. Você vai ficar 10 anos namorando com a pessoa, nesses 10 anos você não vai cair, não vai ter problema. Evitem. Aconselhando um casal agora que está namorando, e a gente tem falado para eles, marca a data do noivado. Marca a data do noivado e depois você já começa a pensar no casamento. Por quê? Porque quanto mais vocês protelarem isso, mais difícil vai ser. E quanto mais difícil fica a questão da carne, mais difícil fica também as questões santificadas de Deus para o casamento. Então, eu sei que você começa a gostar do menino, começa a ficar de olho naquela menina, mas se forem muito novos, segura. E vai no tempo certo, coloca isso em oração, que Deus ele vai acertar tudo isso para a glória dele. Então você tem que decidir, não ficar solteiro. Depois, quando você conseguir alguém conhecer para casar, senão nem comece nenhum tipo de namoro. Umas dicas importantes que nós demos, e com certeza o líder de jovens da sua igreja, o seu pastor vai dar outras tão importantes quanto. A última coisa que a gente quer falar para vocês mantenha o máximo de cuidado, evite o máximo que puder. Faça igual José lá no Egito, se for preciso, na hora do vamos ver, sai correndo, mas não faz como ele correu da esposa de Potifar e não pecou. Mas, se acontecer de caírem no pecado sexual, se forem mais além do limite que deveriam ir, primeira coisa, confesse o pecado de vocês. A Bíblia diz que o pecado, para ser perdoado, ele precisa ser confessado. Confessem um para o outro, confessem diante de Deus e procurem a liderança da igreja de vocês. Procure o seu pastor. Esse acompanhamento vai ser muito importante. Porque já que aconteceu, isso não quer dizer que agora não vai ter mais casamento, mas vai ser mais difícil. E sozinho, com certeza, vocês não vão conseguir. O inimigo ele vai pesar, as coisas espirituais vão ficar mais complicadas. Procure seu pastor, peça orientação, eles vão encaminhar vocês, vão tratar vocês e Deus vai abençoar. Então, se já aconteceu, também não é o fim, mas procure evitar que isso aconteça.
procure, segura as pontas firmes aí, né? Porque vocês vão conseguir, assim como nós conseguimos casar. Amados, nós tivemos muitas vontades, foi difícil, evitamos isso, aquilo, teve noite que tinha que sair correndo, mas no momento do casamento, né, nós sempre conversamos como foi abençoado, né, amor? Muito legal. O nosso lua de mel, nós viajamos, tudo novo, se conhecendo, foi maravilhoso. Foi difícil? Foi. Não é fácil, não é. Mas Deus abençoa e é um momento maravilhoso na vida do casal, inesquecível. O único momento que vai sobrepor a esse vai ser quando nascer o filho de vocês, que aí é outra fase. Mas a lua de mel, esses primeiros momentos são inesquecíveis. Muito bom. Vale a pena se guardar, amor? Quem ama, espera. Espero que vocês tenham gostado, então. Mais um vídeo abençoado agora para noivos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe. Que Deus continue encaminhando, que vocês tenham um casamento abençoado. Que vocês possam... De repente você está vendo esse vídeo, já é casado, manda para alguém que você sabe que está se casando, que vai se casar, que está noivo. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você está num momento onde você já caiu, já teve problema assim, recomece, peça perdão a Deus, que Deus vai refazer o seu casamento. Vamos orar então para a gente encerrar? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Mais esse momento especial, mais esse vídeo que podemos fazer agora orando por esses noivos, Pai, que estão nos assistindo, por esses namorados que estão almejando casar, almejando galgar coisas novas, construir uma família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que eles tenham momentos abençoados antes do casamento, mas que esses momentos não passem para momentos carnais, Senhor, e que eles se preservem para esse lindo dia que será o casamento, a lua de mel, e que será inesquecível na vida deles, com certeza. Obrigado, Senhor, e eu tenho certeza que eles vão ter um casamento abençoado. Em nome de Jesus, amém. Não esquece de deixar um like pra gente, compartilhar, fazer comentários à vontade, faz um stories pra gente no Instagram, no Facebook, manda o nosso link aí nos seus grupos do WhatsApp, ajuda o nosso canal a crescer, e nós estamos aqui com vídeos para casais, para noivos, reviews de filmes. Acompanhem os nossos vídeos, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tchau, pessoal, valeu!